Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o GForte 1000 e estamos aqui mais uma vez para fazer mais um Brasileirão, né? E agora vamos falar de 1990, né? O título que o Corinthians conquistou, né? O primeiro Brasileirão do Corinthians, né? Que para muitos corintianos esse é o título mais corintiano, né? Pela forma que foi, né? Pela superação que o time teve durante a competição, enfim. E sem mais delongas, vamos começar pelo regulamento. Bom, tínhamos 20 times, né? E esses 20 eram divididos em dois grupos de 10 e todos se enfrentam, independente do grupo. Porém, assim, no primeiro turno, os times de um grupo enfrentam a do outro grupo, né? Portanto, são 10 jogos, né? É isso, né? E aí o campeão de cada grupo avança. No segundo turno, os times jogam dentro do grupo, e é a mesma coisa, né? Dentro do grupo são 9 jogos, né? Os campeões também avançam para as quartas de final. Isso, e aí com isso restam outros quatro que serão conhecidos através do índice técnico entre os não classificados, ou seja, os times que não ganharam nenhum dos turnos, mas se tiverem feito uma pontuação ali necessária, entram no, nas quartas de final. E na soma, e os dois últimos, né, colocados na soma dos dois turnos são rebaixados, né? Aí voltando a lá, os 8 times que sobraram, né, fazem o mata-mata tradicional, né? Quartas de final, semifinal e final. Somente nas finais que se houvesse um duplo empate no saldo, que haveria uma prorrogação e, caso necessário, disputa por pênaltis. E é isso, né? Vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians, campeão, né, de 90, enfim, tinha virado um time nacional, né? Porque antigamente, né, antes disso, de ser um time brasileiro, né, um título relevante, né, a nível nacional, o Corinthians era um time que era chamado de time estadual, regional, né? Que até então o time só tinha títulos paulistas e alguns Rio-São Paulo, né? Só que o time de 90 do Corinthians era diferente, né? Era um time raçudo, né? Porém tinha limitações, né? E foi assim que o Corinthians foi superando os adversários, né? Os favoritos naquele campeonato, né? Os favoritos naquele Brasileirão eram Grêmio, Bahia, São Paulo, né? Acho que o Atlético Mineiro também estava entre os favoritos. E o Corinthians estava ali, né? Não estava entre os favoritos. E muitos achavam que o Corinthians ia ficar no meio de tabela, não ia nem chegar perto, né? Só que o Corinthians de 90 começou a ser moldado a partir de 88, né? É, 88 subiu o Ronaldo, né? O Ronaldo Giovanelli, subiu outros nomes, né? Como o Marcelo, né? Que é o Marcelo Dian, é, o, acho que o Jacenir, se não me engano, subiu. Teve outros ali, como o Marcos Roberto, Dama, enfim. O Corinthians apostou no terrão em 88, né? Foi subindo a garotada aí. E lembrando que em 88 o time ganhou o Paulista, né? Em cima do Guarani, naquela final lá do que o Viola fez o gol, né? Fora isso, o Corinthians apostou em outros nomes mais cascudos, né? Tipo, tinha o Wilson Mano, tinha Tupanzinho, tinha, né? Márcio, né? O Márcio Bittencourt, que já estava um bom tempo no Corinthians, né? E o Meia Neto, né? Que era o craque daquele time. O Neto, né? Aliás, veio pro Corinthians um ano antes, né? Em 89, numa troca polêmica lá com Ribamar e Dida, né? Do Palmeiras, né? Houve uma troca assim, o Neto e o Denis vieram pro Corinthians, né? Do Palmeiras pro Corinthians, e o Corinthians, em troca, cedeu o Ribamar e o Dida, né? E muitos não acreditavam no Neto, né? Os corintianos ali e tal, principalmente, né? Porque tinha jogador rival, enfim. Só que o Neto, na época, viveu uma grande fase, né? Em 90 mesmo ele foi muito decisivo, muito importante. Tanto que antes desse campeonato, muitos acreditavam que o Neto estaria na Copa do Mundo da Itália, né? Seria chamado pelo Lazzaroni, só que o Lazzaroni sequer chamou, né, o Neto, né? O que foi até um absurdo, né? Porque eu acho que ele merecia ter ido mesmo, ele estava vendo uma grande fase na época, né? E até hoje, né, o Neto mesmo reclama, né? Que o Lazzaroni não quis convocar ele, que preferiu
boa parte dos jogadores que jogavam no Rio de Janeiro, né? Porque o Lazzaroni é carioca, aquela coisa toda, né? Enfim. Agora voltando a falar do Corinthians, né? O Corinthians tinha quase, não quase, né? Mas boa parte dos jogadores de 88 no time, né? Só que lembrando que em 90 o Viola sai do Corinthians, é emprestado por São José, sim, o São José lá do Vale da Paraíba, né? Aliás, o São José jogou a primeira divisão, né? Em 90. Aliás, a única vez que o São José jogou a primeira divisão do brasileiro foi em 90, tá? Só para deixar claro. E o Viola foi pro São José. E enfim, e o Corinthians, né, com os nomes ali, né, pouco conhecidos da mídia, né? Time com algumas limitações, mas cheio de vontade, de superação, né? O Corinthians, né, começou a campanha mal, né? O time até havia feito uma boa campanha no Paulista, né? Chegou, acho que só com uma derrota ali na parte final do campeonato, só que não conseguiu superar o Bragantino no seu grupo, né? E o Corinthians acabou ficando de fora. E nem com isso a imprensa empolgou, né? Se ficou empolgado com esse time. E o começo do Corinthians no campeonato foi horrível, né? O time perdeu na estreia por 3-0 pro Grêmio, no Olímpico. E depois, né, na segunda rodada, perde do Cruzeiro, né, no Pacaembu 1-0. Esse jogo aí foi suficiente, né, para demitir o técnico Zé Maria, né? Não o Zé Maria famoso que todo mundo sabe, o outro Zé Maria. Muitos falam que era um cara gente boa, tal, mas porque pro momento do Corinthians lá ele não servia. Então esse Zé Maria Cover foi demitido, né? E a diretoria, né, na época era presidida pelo Vicente Mateus, né, o folclórico, né, Vicente Mateus, trouxe do Novo Horizontino, então vice-campeão paulista, né, o Nelsinho Batista, né, o Nelsinho que estava despontando ali, né, como técnico, e tinha feito boas campanhas, né. Ele tinha sido campeão paranaense em 88 pelo Atlético, né, o Furacão, né, e em 90 quase foi campeão paulista, enfim, naquela final caipira, né, Novo Horizontino e Bragantino. E junto com o Nelsinho veio o Paulo Sérgio, né? Já tinha sido revelado pelo Corinthians e estava emprestado, né, para o time de Novo Horizonte. E com o Nelsinho o Corinthians reage, né? O time empata sem gols com o Vitória em Salvador e a primeira vitória vem contra o Palmeiras num derby, né? Onde o Corinthians ganha de 2-1, 2 gols de Neto, né? No dia do aniversário dele, inclusive. E o Neto ainda perdeu um pênalti, né? E o Corinthians reagiu, tal, ganhava seus jogos ali, né? A maioria sempre de 1 gol de diferença, né? 2-1, 1-0, tal, mas né, o time não conseguiu alcançar o Atlético Mineiro no seu grupo e o turno ficou com o Atlético, né? No segundo turno, o Corinthians perdia pouco, né? Só que teve muitos empates e poucas vitórias, né? E por causa disso, quase que o Corinthians fica pelo caminho, né? Mas o Corinthians ainda conseguiu mostrar força, né? Chegou a ganhar do Flamengo no Rio, 2-1, né? Ganhou do Náutico 1-0, ganhou ali perto da reta final ali, bateu o Atlético em Minas por 3-1, né? Neto fez gol de falta, né? Um golaço de falta, né? E o Corinthians encaminhou a classificação, né? Só que aí o time perde na última rodada, né? Assim, aí chega na última rodada, o Corinthians recebe o Internacional no Pacaembu e o Corinthians estava quase tranquilo, né, para classificar. Era só, tipo, empatar o jogo que já era o suficiente, né? Só que o Corinthians, né, assim, se o Corinthians perdesse, teria que torcer para 5 resultados não acontecer. E quase que tudo isso acontece. Porque o Timão, né, levou de 3-0 do Inter, né? E por muito pouco não fica de fora, porque dos 5 resultados previstos, 4 foram contra. Quer dizer, e graças à vitória da Portuguesa sobre o Goiás, né? O Goiás estava brigando ali, que o Corinthians sobreviveu no campeonato. Quer dizer, ou seja, quase que acontece uma tragédia, né? Se o Goiás tivesse ganhando da Portuguesa, era o Goiás que entrava, né? Na classificação ali, né? No índice técnico, não o Corinthians. Mas graças à Lusa que o Corinthians seguiu no campeonato. E na soma geral, o Corinthians ficou em sétimo lugar, né? E com isso eu teria desvantagens, né, no mata-mata, né? Porque ia sempre decidir fora de casa, né? A não ser que pegasse o oitavo, né? Que o oitavo, se não me engano, foi o Palmeiras, né? Que aí o Corinthians teria, entre aspas, o mando, né? Embora na época clássico era comum ser campo neutro, né? Morumbi e tal, enfim. E aí a imprensa que tinha dúvidas daquele time aí duvidou mais, né? Tipo, aquele time não vai longe, né? Imagina, esse time aí
né? Não tem a mínima confiança e tal. E aí é nesses momentos que o Corinthians costuma mostrar superação, né? Costuma crescer nas adversidades, né? Todo mundo sabe a força do Corinthians, né? Quando tá desacreditado, aí o time começa, né, reagir e começa a calar os críticos, né? O Corinthians pegou o Atlético, né? O Galo, né? No Pacaembu. O Atlético foi o segundo melhor time, né? Geral. O Atlético tinha um time poderoso, né? Tinha um time forte. Tinha o Carlos no gol, tinha o Gerson, centroavante. E o Éder, né? O Éder Aleixo, né? Mesmo em fim de carreira, tava ali jogando. E no Pacaembu, né? Que tinha uns 30 e tantas mil pessoas. O Corinthians saiu perdendo do Atlético, né? Mas o jogo tava assim, equilibrado e tal, né? O Neto tava muito inspirado, parecia que tava cheio de vontade de, né? Dar o troco em todo mundo, de calar os críticos. E no segundo tempo o Corinthians consegue a virada, né? Aos 30, aos 30 minutos empata com o Neto, né? Num, num chute não, num cabeceio ali. E aos 40 veio a virada, né? Numa bola espirrada ali, numa sobra ali, ele pegou, chutou de primeira e fez 2-1 e levou a vantagem mínima, né, pro Mineirão, né? E na volta, o Nelsinho Batista armou um ferrolho, né? Uma retranca daquelas, né? E o Corinthians, mesmo sem o Neto, tinha tomado o terceiro amarelo no jogo de ida, conseguiu segurar, né, o 0-0 contra o Atlético. E assim o Corinthians era semifinalista. E nas semifinais o adversário era o Bahia, né? Bahia que tinha o artilheiro Charles, né? O artilheiro do campeonato. E o Bahia tinha quase a mesma base do time que foi campeão brasileiro 2 anos antes, né? Em 88. E adivinha, no Pacaembu a história se repete. O Bahia sai na frente com Wagner Basílio de falta. Só que o Corinthians, né, consegue vencer de virada, né? E de novo o Neto é importante. Ele no empate ele cobra o escanteio, o Giba cabeceia, né, pro gol. Só que a bola desvia em Paulo Rodrigues e entra. E no segundo tempo, o Neto fez de falta, né, um chute forte ali, a bola pinga no chão ainda e engana o goleiro Chico, né? E decreta a virada, né? 2-1. E nesse dia, né? Aliás, tem as imagens, né, desse jogo aí, vídeos, né? Esse dia choveu forte em São Paulo e tal, né? E dizem os ex-jogadores daquele time que, tipo, mano, um caminhão tinha parado o ônibus do Corinthians e tal. Aí os caras falaram, mano, vamos ganhar essa P, né? Desse campeonato, não sei o que, vamos andar e tal, né? E aí o time foi andando a pé até o Pacaembu, né? Uns metros do Pacaembu, né? Enfim, o Neto puxou o couro, né? Falou, mano, esse time é muito foda, né? Então, vamos ganhar essa merda de campeonato e não sei o que tal, né? Foi algo que disseram ali, né? Anos depois, né? Os jogadores daquele time. Isso mostra que o time tinha se unido ali, né? E tipo, né? Seria difícil segurar aquele time, né? E enfim, é isso. Aí vamos pro jogo de volta, né? Salvador, né? Na quente Salvador, né? Dezembro, imagina. Né? Naquele calor, né? Em Salvador, imagina. O Bahia fez aquelas suas mandingas, né? E orixás para segurar Neto e seus companheiros, né? Só que de nada adiantou, né? O Corinthians segurou o placar de 0-0 com muita raça, né? E um 0-0 heróico. E assim o Corinthians era finalista do Brasileirão, né? E o desacreditado Corinthians, né, que ninguém dava nada, estava na final e enfrentaria o outro favorito, né, o poderoso São Paulo de Tele Santana, né? O São Paulo que estava ainda formando o time que ganharia quase tudo, né, na primeira metade dos anos 90, né? A partir de 91 até 94, mais ou menos, né? Mas em 90 o São Paulo já estava moldando, né, aquele esquadrão, né? Mas ainda assim o São Paulo era favorito. Os dois jogos foram no Morumbi, né? No jogo de ida, no dia 13, né? O Corinthians jogou melhor, né? E venceu por 1-0, né? Gol do Wilson Mano, gol no comecinho, né? O Neto cobrou uma falta na esquerda ali, ele levantou na área e o Wilson Mano meio de joelho ali, desviou e fez o gol, né? O Corinthians podia ter já matado o confronto, né? Porque o Neto perdeu 2 gols feitos ali, né? Então, era para ter sido uns 3, 4-0 pro Corinthians, né? E o Corinthians teria encaminhado muito o título, né? Só que, né, é aquilo, né? O Corinthians tudo tem que ser sofrido, né? Como dizem os corintianos, né? E aí chega o grande, né? O glorioso dia 16 de dezembro de 1990, né? Um dia histórico onde o Corinthians, que antes era taxado de time regional, queria enfim ser um time
ser o clube mais brasileiro, né? Como diz o hino do clube no trecho lá, né? E num domingo de forte calor no Morumbi, né? Com 100 mil pessoas, onde pelo menos 9 gomos, né? Ou 80% do estádio era de corintianos, né? O Corinthians, claro, né? Sofreu, né? O São Paulo mudou a postura para o jogo de volta, né? O Tricolor dominou o primeiro tempo, teve chances ali de sair na frente, não conseguiu, né? E isso deixou o Corinthians meio assustado, né? E aí na volta do intervalo, falo, né? Até hoje, né? O Nelsinho deu um esporro em seus jogadores, né? Chegou a chutar uma mesa, né? Uma lousa ali, né? Com uns negocinhos lá tático e tal, né? Então é o que dizem, né? O Nelsinho chegou a socar, chutar a lousa que tava lá. E aí falou, agora eu quero raça, atitude e tal, vocês vão perder esse campeonato pra esses caras, pô, não sei o que, vão, subam lá e resolvam essa parada aí, né? E não tem mais tático, agora é coração e não sei o que e tal, né? E o Nelson motivou o time, né? Acordou o time. E o time voltou mais ligado, né? E aí o gol que entrou pra história, né? Aos 9 minutos, né? O Neto começa a jogada ali, ele toca pro Tupanzinho, que aí volta pro Fabinho, né? Aí o Fabinho vai conduzindo e tal, passa pelo Cafu, aí chuta, a bola espirra ali, ela fica prensada no chão, né? E aí o Tupã se joga ali junto com o Cafu, só que ele chega bem antes, né? E de carrinho faz o gol do título, né? Explodindo a Fiel no estádio, né? E aí o Corinthians estava com uma mão e meia na taça, né? O São Paulo teria que virar o jogo, né? Fazer 2-1 para forçar ali uma prorrogação ou fazer 2 gols de diferença para levar o título, enfim. Mas àquela altura, né? Dificilmente o São Paulo teria forças, né? E o Corinthians com isso segurou o resultado com muita raça, né? Com muita vontade, né? Tanto que o Márcio, o volante, teve a sua camisa ensanguentada, né? Para demonstração, né? Do símbolo daquele time, né? De time de garra e tal, né? Tanto que o Márcio acho que foi expulso ou não foi expulso. Não, 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 foi outro que foi expulso, acho que. É. Eu lembro que eu sei que foi expulso 2 jogadores, né? Um do São Paulo e outro do Corinthians. Acho que o Bernardo foi expulso e o outro. Acho que foi o Wilson Mano que foi expulso, é. Os dois times ainda terminaram com 10, enfim. Enfim, o Corinthians segurou o placar tal, e com o apito final, o Corinthians enfim era campeão brasileiro, né? Pela primeira vez, né? Um título heróico, né? Onde a Fiel sempre fala que esse título é o mais corintiano de todos, né? Como eu falei aqui no começo do vídeo, né? E o 16 de dezembro virou uma data eterna, né? Para os corintianos em 2 ocasiões, né? Esse Brasileirão de 90, né? E 22 anos depois, né? O Mundial de Clubes, né? 2012, né? Aquele Mundial lá que o Corinthians ganhou do Chelsea, foi campeão mundial, né? Enfim. E essa é a história, né? Do título de 90 do Corinthians. E vamos pro time base, né? Desse time do Corinthians. O time base era Ronaldo no gol, né? As laterais Giba, né? Pela direita e Jacenir pela esquerda. A zaga era Marcelo, né? O Marcelo Dian e o Guinei, né? O meio campo às vezes era 3, às vezes era um quarto, né? Às vezes o Tupanzinho fazia um quarto homem ali, enfim. Mas geralmente era 3, né? O Márcio, o Wilson Mano e o Neto. O Neto às vezes flutuava no ataque e tal. Aí no ataque a gente tinha o Fabinho, né? Tupanzinho, às vezes entrava o Paulo Sérgio, né? E o Mauro, né? O Mauro Van Basten, né? E é isso. Estamos com quase 20 minutos, né? Vamos bater 19 minutos. Vamos encerrar essa parte, né? Do Corinthians campeão e vamos fazer a outra parte, que é curiosidades, surpresas, né? Enfim, acho que é o melhor, né? A primeira parte do Brasileiro de 90 fica por aqui e a gente volta para a segunda parte e falou.